Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta de um investidor que acompanha aqui o canal. Vender ou não vender ações e fundos imobiliários? Quando vender? Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatórios de FIP e de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Essa é uma temática que eu desenvolvi por conta da dúvida de um investidor. Eu estou transferindo aqui a pergunta dele. Qual a sua opinião sobre vender ou não vender ações e fundos imobiliários? A discussão é bastante complexa e ele tem razão, é muito complexo. Vou aproveitar também aqui a contribuição do Leonardo. Só se vende se precisar do dinheiro. Fora dessa possibilidade, não faz sentido algum. Né? E aí a gente vai ver o que a teoria, a prática dessa questão do mercado. E aí eu vou dar a minha opinião. É importante dizer o seguinte: no mercado financeiro não existe essa coisa, não é uma ciência exata. Né? A economia também não é uma ciência exata, é uma ciência humana. A contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Então a gente tem opiniões e cada um segue por um caminho. E muita gente consegue alcançar a vitória seguindo caminhos diferentes. Tá? Então eu vou dar aqui a minha opinião, o que eu penso sobre o assunto. E aqui eu vou deixar essa frase aqui do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Ele fala o seguinte: se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Então, para que a gente investe? Para a gente ter tranquilidade na velhice. Né? Então, a gente tem que procurar investimentos que, no longo prazo, façam a gente ter tranquilidade. Né? Tanto para você dormir à noite, colocar a cabeça no seu travesseiro, quanto chegar na velhice e ter feito um bom trabalho e conseguir curtir a sua vida. Conseguir dormir e ganhar dinheiro. É isso aí que é o nosso objetivo. Qual que é a teoria? Qual que é a base teórica? Né? E aí tem vários grandes investidores, existem estudiosos do mercado financeiro, pessoas que ganharam prêmio Nobel e trouxeram diversas teorias aqui sobre investimento. Eu vou fazer um breve resumo num slide só, né? Vou tentar ser o mais sucinto possível. Primeira coisa, investir em bons ativos. Então, todos os grandes investidores de longo prazo investiram em bons ativos, todos eles conseguiram bons resultados. Os ativos têm que estar bem geridos e tem que ter um retorno apropriado. Então, ele tem que garantir a segurança do patrimonial, do principal que você investiu, o dinheiro principal, e garantir um bom retorno. Esse aí é o conceito de investimento por Benjamin Graham. Não ficar posicionado em ativos ruins. Então, isso aí é unânime. Você comprou um ativo, descobriu que ele era ruim depois, aconteceu uma fraude, igual aconteceu aqui no Brasil com algumas empresas, fraude de balanço, desvios, esse tipo de coisa. Você não quer ficar sócio de pessoa que você não confia, nem de empresa que não é boa. Vende. Então, isso aí é unânime, tá? Ninguém fica rico investindo em ativo ruim ou que a gestão está te passando para trás, tá? Vende. Então, isso aí é ponto pacífico. Outro ponto aqui na teoria, diversificar. Né? Então, a diversificação é muito importante. Alguns investidores, grandes investidores, Buffett, ele fala que diversificação é só para quem não entende do que está fazendo. Só que o Warren Buffett, ele é o maior investidor do mundo e ele tem a propriedade das empresas. Ele senta lá no conselho, ele sabe tudo o que acontece dentro de uma empresa. Não é o nosso caso, nós somos investidores, mesmo os profissionais, eu sou um investidor profissional, mas ainda assim eu não tenho o know-how dele e nem a empresa inteira para saber tudo o que está acontecendo. Então a gente diversifica, porque a diversificação ela protege a gente contra a nossa ignorância. Tá? Não girar posições. Porque quando você gira a posição, simplesmente, vou vender essa, vou comprar essa, vou vender essa, vou comprar essa. Você acaba gerando custos e impostos. Então, toda vez que você tem um lucro e você vende uma determinada empresa, só por vender, só para fazer o lucro, você tem que pagar a parte do governo, você tem que pagar taxas. Né? Mesmo que as taxas hoje estejam menores, mas o governo participa no mínimo de 15% do seu lucro. E normalmente quando você gira, você acaba escolhendo uma coisa pior. Por quê? O que você vai escolher para comprar agora? Aquilo que está todo mundo falando. A empresa tal vai crescer, a empresa tal não sei o quê, o fundo imobiliário agora tal não sei o que aconteceu. Então você vai comprar o que está na moda. Normalmente, quando você compra o que está na moda, que está todo mundo falando, que é aquela coisa que vai dar muito dinheiro, você faz uma escolha pior. Você tira de um ativo que você selecionou, que era bom, aquela coisa toda, para comprar uma coisa promissora, digamos assim, que está todo mundo olhando aquilo e que de repente não é aquilo tudo, porque é um ativo da moda. Permaneça o máximo de tempo possível aproveitando os juros compostos. Os juros compostos, eles fazem o milagre do investimento a longo prazo. Então, a teoria diz que você tem que permanecer o máximo de tempo possível. Você fazer o Value Investing é uma escola fantástica, maravilhosa, né? Só que você acertar o timing correto, né? Quando você tem que comprar e quando você tem que vender é muito difícil. Então, a maioria das pessoas compra, enquanto o ativo for bom, carrega, faz o buy and hold. O Value Invest é você descobrir o valor, chegou no seu preço teto, você vendeu ele. Então, são duas escolas. Todo mundo fala que o Warren Buffett é do buy and hold, né, que ele não vende nunca,
e outros falam que ele é do Value Invest. Na verdade, ele é dos dois, né? Ele carrega grandes posições durante muito tempo, mas quando a posição chega a um determinado valor, ele acha que não vale mais a pena, ele vende. O Warren Buffett ele também gira carteira. Então, ele é um pouco buy and hold, ele é um pouco Value Investing, tá? O Value Investing é bastante difícil de fazer. Então, você precisa entender muito sobre value e sobre valor. Né? O que é o Value Investing se você não sabe o que é o valor? Qual que é o valor de uma empresa? Então, essa aqui é a teoria, né, do Value Investing. Você encontra o preço, o valor está muito mais alto do que o preço daquele ativo, você investe, aí vem o reconhecimento do mercado, o ativo sobe, quando já superou o valor que ele vale, né, superou o valor que você descobriu, o valor intrínseco daquele ativo, você vende, faz o desinvestimento. Isso é o Value Investing. E o buy and hold, você comprou alguma coisa que tem valor, continua comprando, passou do valor, não sei o quê, pode cair um pouco, beleza, continua sendo bom, vou manter. Essa é a única diferença, comprar ou vender essa determinada posição aí, né? E aí não existe unanimidade. Se você é um cara que vai comprar ali, a gente vai chegar a uma conclusão no final e vai vender, ou se você vai comprar e vai manter, né? Então isso aí vai depender do perfil e eu vou falar um pouco sobre isso no final. Na prática, o que acontece? O mercado é extremamente aleatório, né? Essa é a prática que eu vivi e que todas as pessoas que têm muito tempo de mercado vivem. É difícil você manter uma diversificação adequada. Então você tem 20 empresas, coloca 5% em cada empresa. Daqui 2 anos, vai ter uma empresa que está com 8, vai ter outra empresa que está com 3, com 2. Você não consegue manter 5. Aí você vai investindo no que ficou para trás, enquanto aquelas empresas for boas, você consegue ir mantendo, tá? Então, o seu perfil e conhecimento, eles influenciam bastante na base teórica. Tá? Então, tem toda aquela teoria, só que você vai adaptando à sua realidade, ao seu rol de conhecimentos, né, o domínio que você tem, em que campo que você é melhor, se é em fundo imobiliário, investimento no exterior, ações, renda fixa, não importa. Né, você consegue a liberdade financeira investindo só em renda fixa, ou só em renda variável, ou só no exterior. Né, o ideal, né, é que você invista nas coisas que você realmente conhece e faça uma boa diversificação para você não ficar exposto demais, porque não compensa você passar a vida inteira investindo e lá na frente você tem um grande problema porque você não diversificou e uma posição muito grande sua deu problema, tá? Aí que eu vou passar alguns exemplos para vocês da dificuldade, né, na prática aqui de você manter a teoria, né, que eu passei várias vezes. Ações. Digamos aqui que eu tenho 100 mil em ações. Coloquei em 20 empresas diferentes, você tem 5 mil em cada uma. Tem 100 mil reais investido em ações. Uma das minhas empresas, e já aconteceu mais de uma vez comigo, multiplicou por 18 vezes. Então você tem lá, era 5 mil, virou 90, tá? Só que todas as outras empresas suas ficaram de lado, também vale 90. Então você tem uma posição que vale a metade da sua carteira. O que fazer nesse caso? Né? O que você deve fazer? Se você mantém só a base teórica, né, diversificação, você fala assim, não vou mexer mais nessa empresa, vou investir só no que ficou para trás. Só que se aquela empresa acontece um problema muito grande, né, você acaba colocando em risco a sua independência financeira, porque você diversificou, você teve um crescimento muito forte. Então existe sim a dúvida de vender ou não vender, né, e aí a gente vai falar um pouco disso na conclusão do vídeo. E fundo imobiliário, né, o que aconteceu comigo? Você tem um mercado de alta muito forte. E aí, no mercado de alta muito forte, a maioria das pessoas, né, não está na bolsa antes de 2020, 2020, mais de 50% dos investidores entraram depois de 2019, 2020. Então, eu peguei vários mercados de alta e de baixa. No mercado de alta muito forte, a gente pegou aqui mais ou menos de 2016 até 2019. Você tem um monte de emissões, porque o valor patrimonial do ativo é o valor de mercado ele é muito acima, porque a taxa de juros está baixa, está todo mundo comprando. Então, você tem, sei lá, um FII de papel, que o valor patrimonial dele é 100 e ele está negociando a 120. O que vai acontecer nesse cenário? O fundo de papel ele vai fazer uma emissão, né, no valor patrimonial. Então, você tem 20 reais ali por cota, né, de diferença ali para você participar da emissão. Então, você participa. Só que você não tem dinheiro para aportar tudo. Então, muita gente vende, né, no mercado, sabe que vai ter uma emissão, você tem direito de participar da emissão, você vende a 120 e recompra a 100. Então, você tem esse spread ali de 20, né, para ganhar. Então, eu participei de muitas emissões no início do mercado, que muito pouca gente sabia, né, o que era flipagem, esse tipo de conceito, né, que é justamente você comprar e vender, ou vender e comprar, né, são ordens inversas aí. Quando o fundo imobiliário está acima do VP, ou seja, ele está sendo cotado no mercado secundário muito acima do que o patrimonial dele vale. E você compra, né, nas emissões, porque as emissões são subsequentes, uma após a outra. Né, e você consegue recomprar, porque você tem direito de fazer recompra. Então, você vende acima e compra abaixo. Aí você tem, além do carrego, né, do dividendo, você tem o ganho de capital. Então, você acaba fazendo, né, esse tipo de coisa, porque você não tem dinheiro, você tem para participar de todas as emissões. O cara lança direito de preferência 30%,
uma posição no fundo imobiliário que tem 10 anos que você está comprando. Como é que você vai exercer 30% naquele fundo? Você não vai ter o dinheiro para exercer, né? Então você vai ter que, se você quiser aproveitar esse spread que existe no mercado, você tem que acabar vendendo uma parte da posição, pagando imposto, né? E assim, ficando com pelo menos uma parte desse ganho aí. Se você for um investidor mais ativo, né? Se você for um investidor um pouco mais passivo, você não precisa fazer isso. Aí olha só aquilo que eu falei da diversificação. Esse aqui é a posição do Warren Buffett, né? Ele fala, ó, a diversificação dele é diferente. Ele fala, só diversifica quem não entende o que está fazendo, né? Mas ele é o Warren Buffett. Eu acho que tem um ditado aqui que cabe muito bem. Quando você não é o Warren Buffett, né? Você pergunta para sua mãe, fala, mãe, e aí, o que você acha? Eu diversifico aqui ou não diversifico, né? O Warren Buffett, ele tem metade da posição em tal coisa, não sei quem é assim assado, outra pessoa só tem uma empresa só e ficou bilionário com uma empresa só, né? Todo mundo faz esse negócio diferente, né? Sua mãe falaria para você assim, você não é todo mundo, né? E a gente aqui fala para você, você não é o Warren Buffett, né? Então não é o ideal você ter metade da sua carteira em uma posição só. Só que o Warren Buffett, ele senta lá no conselho, ele conhece a empresa e ele deixou essa carteira dele ficar assim. Então ele acaba sendo o Warren Buffett, ele é um ponto fora da curva. Então, a gente, assim, embora exista toda uma base teórica, né, a depender do conhecimento e de onde que você está em determinado ponto, você acaba, sim, né, se expondo mais, diversificando menos, ou fazendo giro de posições, né? Esse aqui é um dos exemplos do mercado do maior investidor do mundo. E aí a gente já está indo aqui para a nossa conclusão. Primeiro ponto, pessoal, o que eu diria para você, investidor, né, investidor que tem pouco tempo, né, menos de 10 anos de mercado, digamos, né, de 1, 2, 5 ou 10 anos de mercado. Tente seguir ao máximo a teoria. Tá? A teoria, ela foi comprovada em vários pontos, ela existe para respaldar a gente. Então, evita gerar posição. Você normalmente vai para uma posição pior, tem que pagar imposto ainda para o governo. Patrimônio e renda, eles aumentam ao longo dos anos. Então, você aproveita o juro composto quando você se expõe a ele durante muito tempo. Então, o ideal é você não tirar posição, é você manter, tá? Manter os juros compostos aí a seu favor ao longo do tempo. A diversificação, ela vai te salvar das bombas. Então, não que a Apple seja uma bomba, né? Mas o Warren Buffett conhece muito bem ela, mas diversos problemas eles podem dar quando você está concentrado. Eu já tive problema, né, em fundo imobiliário ou empresa que eu acabei ficando muito concentrado. Eu tive fundo imobiliário que acabei aumentando muito a posição, porque teve muitas emissões uma após a outra, e eu fui exercendo várias vezes, porque eu fui comprando e vendendo no mercado secundário, o preço médio caiu bastante, claro, né, eu fiz bastante ganho, mas depois, fundo imobiliário, depois da pandemia, ele caiu, né, deu problema em várias operações dele, e muito do que eu ganhei, eu acabei perdendo, entregando ele de volta, é uma coisa que é imprevisível, tá? Então, a diversificação, ela vai te salvar de muitos problemas. Quanto mais você diversifica, mais você mantém o seu controle de risco, melhor. E na prática? O que é o conselho que eu posso te dar na prática, né, nos anos aí de experiência que eu tive no mercado? Respeita seu perfil. Tem gente que tem um perfil mais tranquilão, ó, não, só quero investir, quero dormir tranquilo, quero diversificar, não quero me expor a nenhum tipo de problema e nem expor meu patrimônio. Então, você tem um perfil mais passivo. Você vai fazer aporte ali no que ficou para trás, vai respeitar a diversificação e vai viver feliz ali de boa. Não, mas eu tenho um perfil mais ativo, eu acompanho muito o mercado, eu vejo ali os fundos imobiliários, eu sei que vai ter uma emissão, eu posso ganhar um pouco aqui, posso fazer não sei o quê, aquela ação ali já atingiu o valor dela, eu estudo ela tem 10 anos, eu sei profundamente o que está acontecendo ali, né? Então você vai exercer mais o velho investe ali, perfil ativo, com bom conhecimento, você pode sim gerenciar posições, né, ter uma posição um pouco maior, uma exposição um pouco maior do que a outra, quando você tem um conhecimento muito profundo daquilo que você está conhecendo. Então você acaba conseguindo uma melhora pontual no retorno. O Warren Buffett conseguiu 18, 19% ao longo de 60, 70 anos de investimentos. Então ele conseguiu um retorno muito elevado ao longo de muito tempo, porque ele é um cara que conhece absurdamente tudo, né, sobre um determinado investimento que ele faz. Ainda assim, ele errou. O Warren Buffett, a empresa dele, a Berkshire Hathaway, era uma empresa que ele investiu e que quebrou, né? E ele acabou deixando esse nome para ele se lembrar do erro dele, não cometer mais erros, estudar mais e se preparar mais antes de investir. Se o homem, que é o maior investidor do mundo de todos os tempos, errou, imagina a gente, né? A gente também, com certeza, vai errar. Então, respeita seu perfil. Se você tem um conhecimento maior, você pode sim, vez por outras ali, fazer investimentos, desinvestimentos pontuais. Quando você tem menos conhecimento, menos tempo de mercado, respeita toda a teoria. Diversifica um pouquinho em cada posição, não vende, aproveita o juro composto ao longo dos anos. Bom, essa aí é a minha opinião, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Como é que é o seu perfil? Né? Como é que você se enquadra nesse tipo aí de investimento? Você é mais ativo? Né? Mais tranquilão? Quer só investir e receber o dividendo
e não fica olhando muito posição, deixa um comentário aí para a gente discutir, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.